E aí, gente, belezinha? Aqui é o Caio, a gente vai falar mais um pouco de filosofia e agora a gente vai tratar desse grande autor grego que é o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele forma a trinca dos gregos, né, junto com Sócrates e Platão, mas realmente ele e Platão estão num nível maior ainda que influencia mais a filosofia depois. Ele vai viver durante os anos de 384 até 322 a.C. Que período é esse? É um período importante porque é um período logo após o fim da Guerra do Peloponeso, né? E da invasão dos macedônios. Os macedônios vão invadir e Aristóteles vai ser capturado e transformado em escravo. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O Aristóteles é mais empirista. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto Platão está mais no mundo das ideias, o Aristóteles é mais no mundo material. Ele quer ver o empírico, ou seja, aquilo que a gente consegue depreender através dos nossos sensos. Por exemplo, através da experiência, da nossa vida, o que a gente vai passando, e através disso a gente sabe o que pode e o que não pode dar certo, o que funciona e o que não funciona. E também ele está falando que o conhecimento está no objeto, não exatamente em quem está pensando. O conhecimento não está somente em quem pensa, mas principalmente no objeto. Através da análise do objeto, análise da natureza, a gente vai entender. Pode ser um objeto físico, e pode ser um objeto inanimado, pode ser um objeto também abstrato, que é justamente as ideias filosóficas. Ele acha que as ideias são importantes, sem dúvida, mas sem matéria não há substância, que seria a mistura entre as ideias e a matéria. Portanto, a gente consegue entender, depreender o mundo, não só através do mundo das ideias, porque só a ideia não funciona nada. Você precisa ver a materialidade dessa ideia para você realmente criar um conhecimento, seria essa substância. Ele vai começar a dividir as ciências, através da filosofia, mas em duas grandes partes aqui, pelo menos inicialmente, entre a física e a metafísica. A física seria o estudo da natureza, como comportam os vegetais, como as pedras rolam, etc. Não só o que a gente chama hoje de física, mas seria junto com biologia, junto com química, É um grande conhecimento do mundo físico de fato. E a metafísica, inclusive essa palavra quer dizer além da física, é aquilo que você não consegue ver, que está além da natureza, as forças invisíveis, as relações invisíveis entre as coisas que vão ser estudadas. Então, ele vai tanto estudar a física quanto a metafísica, tanto a natureza quanto as coisas além da natureza. Um dos grandes livros do Aristóteles é justamente a metafísica. Bom, ele acha que através dos nossos sentidos, o olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição, a gente consegue entender o mundo. Isso é uma fonte de conhecimento. Quando ele está falando em sentidos, aqui ele não está falando justamente em alguma coisa sobrenatural, além de um sexto, sétimo sentido. Não, ele está falando dos 5 sentidos que os seres humanos têm. E a nossa relação de aprender conhecimento dessa natureza. Então, através dos sentidos, a gente sabe que as coisas acontecem, Mas, além disso, a gente precisa da memória e do raciocínio. Não é porque, às vezes, você viu alguma coisa que você vai criar qualquer tipo de relação com isso. Você vai usar o seu conhecimito, a sua experiência, que com o tempo você vai pegar as coisas lá atrás, vai buscar na sua memória, falar, olha, qual que é a relação dessa pedra com outras coisas? O que acontece no inverno, no verão, no outono, na chuva, no sol, etc. E vai transformar isso em conhecimento. E além disso, o raciocínio, e justamente desenvolver a lógica. Tem outro livro do Aristóteles famoso, que é sobre a lógica, que ele vai justamente desvendar essas relações, essas cognições que a gente vai entender através da lógica. Bom, então, a partir de várias experiências da nossa vida, o que a gente faz? A gente vai descrever cada experiência uma após a outra? Não. A gente vai fazer uma síntese. Então a gente vai pegar todo o nosso conhecimento, vai sintetizá-lo e vai transformar num conhecimento novo. Esses seriam os passos
do raciocínio, da criação do conhecimento aristotélico, né? Então, a gente vai procurar, através disso, desenvolver um saber, né? Através das causas, buscar as causas das coisas, isso vai levar a gente a ter um conhecimento mais universal, e a gente vai também ter o saber fazer, né? Aquela experiência individual que a gente entende, né? Que é uma experiência particular que aconteceu com a gente. Através dessas várias experiências particulares, a gente busca a causa, né? Justamente o saber universal. E ele até ranqueia do menos sábio para o mais sábio, né? Você descrever a sua experiência particular é um saber, só que ele é menos sábio do que você entender a causa, a universalidade. Por quê? Porque através da universalidade você consegue deduzir o particular. E o contrário não é possível. Então, qual que é essa proposta de pensamento da Aristóteles? Entenda o universo que você vai entender a particularidade. Entenda a causa que você vai entender o que acontece nessas sociedades, no mundo físico, no mundo metafísico também, né? Então, e ele acaba dizendo no fim, né? Quem sabe ensinar, sabe, né? E é uma coisa interessante até no nosso estudo, quando a gente está aprendendo alguma coisa, às vezes ajuda muito, né, pessoalmente, você explicar o que você está aprendendo para outra pessoa. Se você consegue explicar bem o que você aprendeu, quer dizer que você conseguiu aprender bem esse conhecimento, você conseguiu reter esse conhecimento, né? Por isso que muita gente gosta de estudar em grupo, gosta de ter uma relação com alguém, ou simplesmente pegar a mãe, o pai, puxar pela orelha e ficar falando o que aprendeu no dia, porque isso dá certo. Ou, às vezes, você fala sozinho também, às vezes funciona. Você fecha a porta do seu quarto, veja que ninguém tá... Avise, pelo menos, as pessoas que você vai falar sozinho, né? E dê uma aula, né? Sem olhar suas anotações. Isso também funciona muito bem, né? E por que Aristóteles, né, ele fala isso? Aristóteles é um grande professor grego, né? E ele vai ser o professor de um cara que vai ser muito importante na Grécia, que vai ser Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Que o pai dele invade a Grécia, vai tomar Aristóteles como escravo, né? Só que em vez do Aristóteles trabalhar no campo, que vai morrer em 5 segundos, né? No sol, não sabe nem como funciona, é uma enxada, ele vai justamente ser um professor do filho. Isso acontece na escravidão do mundo antigo. Às vezes você pega alguém como escravo e coloca ele numa função parecida com o que ele fazia, né? Para não perder alguma virtude que essa pessoa tenha. Então, ele vai ser o professor de Alexandre o Grande, né? Então, isso corrobora essa grande ideia do Aristóteles.